Olá, eu vou continuar esse vídeo falando sobre o barroco, que eu já iniciei no vídeo anterior, em que eu mostrei as principais características e falei sobre os tipos de poesia que são encontrados no barroco, e o principal escritor da época, que foi Gregório de Matos, ele teve poesias de todos os tipos, e todas com um destaque muito grande. E o Gregório de Matos, ele recebeu o apelido de Boca do Inferno. Como o nome diz, né? Ele não segurava a boca dele, ou seja, ele falava tudo o que ele pensava, né? Com as palavras que ele queria. Lembrem-se que isso aconteceu no século XVII, né? Então, naquela época o vocabulário era diferente. E muitas palavras que hoje talvez não sejam tão ofensivas, na época eram, né? Não eram comum encontrar poemas dessa natureza. Eu vou colocar um exemplo de cada. Primeiro, poesia satírica. Queixa-se o poeta da plebe ignorante e perseguidora das virtudes. Este é o título do poema, tá? Acompanhe a leitura. Que me quer o Brasil que me persegue? Que me querem pagastes que me invejam? Não veem que os entendidos me cortejam e que os nobres é gente que me segue? Com seu ódio a canalha que consegue, com sua inveja os nécios que motejam? Se quando os nécios por meu mal mourejam, fazem os sábios que a meu mal me entregue. Isto posto, ignorantes e canalha se ficam por canalha e ignorantes no sol das bestas a roerem a palha. E se os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha, não vá, que tem terríveis consoantes. Então vamos analisar aí este poema. Em primeiro lugar, né, só de cara já percebemos que é um soneto. 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos cada e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos cada. São versos decassílabos, né? Não vou fazer a separação silábica agora, e também apresento um esquema de rimas, né? Depois, quem quiser pode fazer aquele esqueminha com as letras aqui do lado, ok? Porque agora o que vai importar mesmo é a gente saber que é um soneto, tá? Que é o principal tipo de poema que aparece nessa época, né? Porque ele tem uma forma fixa. Outra característica é a questão das palavras rebuscadas, né? Ele utiliza um vocabulário, olha aqui, nécios, motejam, mourejam. O que são nécios? Nécios são pessoas estúpidas, ignorantes, né? Que motejam, vem da palavra mote. Mote é uma expressão que era usada para tirar sarro, que era o que acontecia na questão dessas poesias satíricas, né? Usavam-se de motes. E esse mourejam são aqueles que trabalhavam muito, trabalhavam pesados. Okay? Neste poema, a crítica que ele faz é contra aqueles que ele considera os seus desafetos, né? Que é essa sociedade, alta sociedade, e ele faz isso com bastante ironia. Tá? Nós vemos... Cadê um trecho que eu tinha visto agora? Aqui, ó. E se os senhores nobres e elegantes, né? Tá se referindo à alta sociedade, ok? Quando ele faz perguntas, né? Aqui, ó, que me quer o Brasil para me persegue, me quer. Que ele repete nessas estrofes. Aqui, nesses versos, desculpa, ele se coloca, né? Ele mesmo, como um poeta que apresenta virtudes, qualidades positivas,
tá? E coloca a sociedade como algo negativo. E aí onde muitas pessoas criticavam, porque ele fazia parte dessa alta sociedade, né? Ele era um nobre também, porque ele possuía uma boa condição financeira, mas ele não se considerava pertencer à nobreza, porque ele era contra tudo o que esses poderosos faziam. Aqui. Próxima, poesia amorosa. Título: Pondera agora com mais atenção a formosura de Ângela. Só pelo título já dá para perceber uma diferença, né? Formosura, para quem não sabe, é a beleza. Leitura. Ai, não consigo. Não vi em minha vida formosura, ouvia falar nela a cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Me matem, disse então, vendo abrasar-me. Se esta coisa não é, que encarecer-me, saiba o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Então, aqui nós encontramos também, tem algumas palavras... cadê? Que eu tinha... Palavras... não estou encontrando. Um vocabulário mais rebuscado, né? Trajava, mas aqui eu acredito que trajava seria que se vestia, né? A roupa que usava. O que acontece? Ele inicia falando da Dona Ângela, né? Que ela era uma mulher muito bonita, muito formosa. E quando ele a viu, ele imaginou mulher como se fosse um anjo, né? A primeira impressão é de que ela era um anjo pela sua beleza. Só que aí ele diz que esse anjo, que é representado pela mulher, na verdade é uma maneira de atraí-lo para ele cometer o pecado. Então, ele passa a mulher de anjo para a mulher carnal, né? Então, ele diz que a mulher carnal que quer atraí-lo para o pecado. Tá? Então, ela está fantasiada de anjo, né? E aí, no final, ele diz, né? Me matem, na última. Cegar-me, porque ele não quer olhar. Porque ele sabe que se ele vê aquela mulher, ela vai atraí-lo e ele vai cometer o pecado, tá? E o pecado, né, acaba sendo culpa da mulher, mas tudo bem. A mulher acaba sendo o símbolo do pecado, né? Que ela está representando o pecado, e o anjo seria o perdão. Okay? Então, ela finge-se de anjo, né, para atrair o poeta e tentar fazer o poeta pecar. E ela quer que... E ele percebe, né, e pede até para ficar cego, porque ele não quer cometer nenhum pecado. Então, aí tem a questão da dualidade do espírito e do carnal. Né? A mulher representa o carnal, que levaria o homem ao pecado, e o anjo seria a purificação. Tá? Então, quer dizer que o terreno, né, as coisas da terra, elas tentam enganar as pessoas para que elas fujam do perdão, da espiritualidade. Mais um. Agora, a poesia erótica. O título dessa é E Isto é o Amor? Como eu falei, a erótica, ela apresenta algumas palavras mais pesadas, é um tom mais áspero, né? Tem um certo lirismo, mas ele vai utilizar de palavras, ele vai descrever de uma maneira
mais ríspida, tá? Atenção. Mandai-me, senhores, começar novamente. Isto é o amor? Mandai-me, senhores, hoje que em breves rasgos descreva do amor a ilustre prosápia e de Cupido as proezas. Dizem que de clara espuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo da água as armas que o amor carrega. O arco talvez de pipa, a seta talvez de esteira, despido como um maroto, cego como uma toupeira. Isto é o amor? É um corno. Isto é o Cupido? Má peça. Aconselho que não comprem ainda, que lhe achem venda. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas, e quem diz outra coisa é besta. Aqui podemos dizer que não é um soneto, né? Porque as quatro primeiras estrofes têm 4 versos e a última possui uma quantidade diferente das demais. Então, não é um soneto. Tá? Não é obrigatório que todos os poemas sejam sonetos. Este não. Então, aqui, o que ele vai falar? Ele está questionando se o amor realmente é um sentimento romântico, né? Quando ele diz aqui, ó, o amor prosápia. Prosápia é o orgulho, a vaidade, né? E proeza são as coisas boas. Então, ele usa o Cupido, que representa a mitologia, que também é a questão do romantismo, né? Do amor como algo romântico. E ele está questionando isso. Será que o amor é isso mesmo? E ele... Opa!